Boa noite para você, 7h10. J2 está começando, seja muito bem-vindo. O padrasto e um conhecido da família. São esses os dois homens presos hoje, suspeitos de matar o menino Danilo de Souza Silva, de 7 anos. Segundo a polícia, Reginaldo Lima da Silva rejeitava o enteado. Os suspeitos chegaram na delegacia às 4h30 da tarde. Eu sou inocente, gente, eu sou inocente. Reginaldo Lima da Silva, padrasto de Danilo, estava algemado. O outro suspeito é Ian Alves de Oliveira, amigo da família. De acordo com a polícia, os dois suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de ocultação de cadáver e por homicídio qualificado. Eles disseram para a polícia que mataram o menino como uma forma de vingança, porque o garoto havia se comportado mal. Reginaldo Lima da Silva acompanhou as buscas pelo enteado. No dia em que o corpo da criança foi encontrado, ele amparou a mãe de Danilo na delegacia. No enterro, Reginaldo parecia estar muito abalado e chegou a ser amparado por amigos da família. Danilo de Souza Silva tinha 7 anos e desapareceu no dia 21 de julho, quando disse para a mãe que iria para a casa da avó. O corpo dele foi encontrado pelos bombeiros na segunda-feira numa área de mata que fica a menos de 100 metros de distância de onde ele morava. Exames da Polícia Técnico-Científica apontaram que Danilo morreu sufocado. A investigação revelou que os suspeitos teriam segurado a cabeça da criança contra a lama. A polícia deu detalhes desse crime, numa história que envolve crueldade e rejeição. Vou chamar o John William, que está na Delegacia de Investigação de Homicídios. Acompanhou isso tudo agora à tarde. John, boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Foi uma tarde bem movimentada aqui na Delegacia de Homicídios. No início da manhã, no meio da manhã, já existiam informações que davam conta, então, de prisões de suspeitos e no meio da tarde tudo isso foi confirmado com as prisões do padrasto Reginaldo Lima da Silva, 33 anos de idade, e do Ian Alves de Oliveira, 18 anos, completados recentemente. O Ian foi encontrado nas proximidades de uma obra, ele não estava em casa quando os agentes partiram então para fazer a prisão dele, e o Reginaldo estava numa casa em Abadia de Goiás. Ele também não estava na própria casa, segundo a polícia ele estava se escondendo e só foi encontrado porque o sinal do telefone celular dele foi rastreado pelos investigadores. Eles foram trazidos para cá no meio da tarde e foram autuados em flagrante, presos em flagrante pelos crimes de ocultação de cadáver e por homicídio qualificado. Juntando os dois crimes, as penas máximas podem chegar a 33 anos de prisão. A gente vai acompanhar agora o momento em que o Ian fez a confissão da participação dele nesse crime. Você vai perceber que a imagem e também o áudio estão distorcidos. Foi um efeito que a polícia aplicou ao vídeo para preservar a imagem do suspeito. Eu fui até na beirada da mata e ajudei a levar o menino. Aí de lá eu... Você segurou no menino, né, para poder levar? No braço dele. Segurei no braço dele, ele pegou e machucou o menino. Ele te ofereceu alguma coisa em razão disso daí para você ajudar ele? Ele ofereceu a moto para ele trabalhar de reciclagem. E que mais? E o carro. Bom, o Reginaldo é coordenador de uma cooperativa de reciclagem e o Ian é ajudante de pedreiro. Nós vamos conversar agora ao vivo com o delegado Rilmo Braga, que é titular da Delegacia de Homicídios, coordenou uma força-tarefa que foi montada aqui com 30 policiais, entre agentes e delegados. Delegado, boa tarde, obrigado pela sua participação, que todo mundo quer saber, todo mundo se perguntou nesses dias todos, né? Por quê? Por que alguém mataria uma criança tão inocente, tão indefesa? Bom, em razão de um ódio que vinha sendo nutrido, especialmente no padrasto, em razão de, em um primeiro momento, por a vítima não ser filho natural desse padrasto, e em um segundo momento porque, em alguns momentos, essa criança colaborava com a dinâmica do trabalho naquela reciclagem e acabava, segundo ele, perturbando
a realização da devida reciclagem, coleta de materiais. Em razão de tudo isso, ele foi criando uma raiva dessa criança e, em razão de algumas brigas mais recentes, acabou deliberando que definitivamente mataria a vítima. Para tanto, acabou contratando o segundo suspeito, que está sendo autuado em flagrante também aqui na Delegacia de Homicídios nesse exato momento, e teria prometido a ele o pagamento de uma motocicleta no valor de R$800, que sequer chegou a ser efetivamente realizado. Em razão de tudo isso, o Ian, que é o suspeito que está sendo autuado juntamente com o padrasto, foi até o local, atraiu a vítima até o matagal, levou o instrumento do crime, entregou para que o padrasto matasse a criança, que foi também segurada por esse segundo suspeito. É um crime cruel, bárbaro. A gente sabe que a investigação é bastante complicada, né, nesse momento, e até ainda faltam laudos da perícia. Mas o que foi determinante, fundamental, uma prova, um testemunho que levou a polícia até esses dois suspeitos? Exatamente. Além da confissão formal e verbal por parte do primeiro conduzido e também de forma verbal por parte do padrasto, o que acabou não se confirmando nos autos de seu interrogatório, além de tudo isso, nós temos as provas periciais que são totalmente corroboradas pela versão apresentada pelo conduzido que confessa o crime. Somente o infrator que esteve no local do homicídio saberia detalhes até médico-legais no que diz respeito à asfixia, no que diz respeito a sangramento, a extensão e natureza de cada uma das lesões. Ou seja, não há dúvida nenhuma que a confissão está totalmente corroborada pelos laudos periciais e demais provas subjetivas. E ainda é verdade que temos uma testemunha que mantemos em total sigilo, na medida em que é menor de idade, que trouxe informações imprescindíveis para essa investigação, tendo ela presenciado o exato momento em que a vítima foi atraída e o instrumento do crime foi alocado para que o padrasto pudesse culminar com essa morte, tendo a participação efetiva do segundo conduzido. Essa é uma informação bastante importante, porque alguém, portanto, viu o Danilo sendo levado para essa mata. É isso. Nós temos uma testemunha fulcral, capital, que terá sua identidade totalmente mantida sob sigilo, inclusive com a possibilidade de enquadrar no programa de proteção às testemunhas, para que possamos mantê-la totalmente guardada. E, não por outra razão, nós tivemos toda a cautela na manutenção dessa testemunha. Ela foi alvo de uma diligência, inclusive, fora do estado de Goiás, e a Delegacia de Homicídios não mediu esforço para que pudesse localizar todos os envolvidos, direto ou indiretamente, nesse crime. Foram dezenas de diligências, aproximadamente 30 policiais, escrivães e delegados que trabalharam diuturnamente com apoio de peritos, papiloscopistas, identificadores criminais, para que nós pudéssemos dar essa pronta resposta que a sociedade goianiense precisa e merece para um crime tão bárbaro. Delegado, no velório, no enterro, chamou bastante atenção o fato do Reginaldo chorar bastante, estava muito alterado, mas ele ficava do lado de fora quase que o tempo todo. A gente está vendo, são eles que estão indo agora para o IML, estão saindo ali? Um deles está acabando de sair agora para fazer exame no Instituto Médico Legal, corpo de delito. Isso é praxe, não é? Sim. Ele já foi preso, foi ouvido e isso vai acontecer agora. Mas voltando para a entrevista aqui, chamou bastante atenção o fato dele se exaltar bastante, ficar afastado da família. Naquele momento, a polícia já sabia que ele tinha participação nesse crime? Desde o cometimento do crime, desde o achado do cadáver, ainda na madrugada de segunda-feira, nós já tínhamos nas 5 linhas investigativas identificadas, e uma delas era, com toda certeza, a investigação em torno da conduta do padrasto, por vários motivos. O primeiro, que ele mesmo já ostenta passagens criminais por vários crimes violentos, inclusive uma tentativa de homicídio contra a própria mãe da criança, ora vítima desse bárbaro crime de homicídio. Ou seja, uma pessoa que tem toda uma personalidade violenta, que vinha nutrindo desavenças e um ódio exacerbado em desfavor da vítima e que agora decidiu culminar com esse bárbaro crime cometido. O senhor comentou aí sobre passagem policial, até a gente tem aqui uma ficha completa de passagens dos dois suspeitos. O Ian, que é filho adotivo de um pastor que faz trabalhos sociais lá na região, foi acolhido por esse pastor, tem uma passagem pelo crime de lesão corporal em 2018, quando, segundo a ocorrência, ele bateu numa idosa, uma vizinha que é cadeirante, tem uma deficiência, ele agrediu essa vizinha. O Reginaldo tem várias passagens, em 2005 por ameaça e dano, em 2006 direção perigosa, 2010 ameaça, 2011 ameaça, lesão corporal, 2017 ameaça, injúria, lesão corporal e em 2018 ele cometeu uma tentativa de feminicídio, Luciano, contra a própria mãe do Danilo. Ela foi esfaqueada e ele está respondendo também por esse crime. Delegado, agradeço a sua participação aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição, e parabenizo aqui em nome de toda a equipe, pela rapidez com que esse caso foi desvendado, um crime tão cruel, tão bárbaro, e a resposta em tão pouco tempo foi dada para todos nós. Em nome
Da Polícia Civil, eu quero agradecer o apoio de toda a população, da imprensa também, que teve toda a compreensão nessa semana, e agradecer a dedicação dos nossos delegados, agentes, escrivães, que se dedicaram ininterruptamente para a elucidação desse crime. E de forma muito especial, registrar o apoio que recebemos das demais instituições, Instituto Criminalística, da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública, o nosso delegado-geral, de forma pronta e imediata, apoiando a nossa força-tarefa, e será sempre desta maneira. Em todos os crimes graves, de extrema repercussão, que envolvam especialmente vítimas inocentes, como foi o que aconteceu nesse bárbaro crime, nós da Delegacia de Homicídios instalaremos imediatamente grandes forças-tarefas para que possamos dar a pronta resposta que um crime dessa natureza precisa. Ok, delegado, obrigado mais uma vez, boa noite. Boa noite. Luciano. Obrigado, John.